tudo ok, gente. Às vezes eu realmente eu acordo tarde e eu estou em cima da linha. Acontece, mas eu preciso ter responsabilidade com você, da mesma forma que vocês precisam ter com as crianças. E horário é uma coisa muito séria. E assim, não só foi com os professores, a equipe de apoio também entendeu a questão do horário. E quem tem dificuldade já foi se policiando e vendo a necessidade, né? De, Uhum, de, do horário. Deixa eu partilhar rapidinho com você, já para já vai iniciar. A minha uhum, irmã, eu compartilhei a live com a minha irmã, uhum, uma das minhas irmãs, né, porque eu tenho várias, e ela viu a atividade do Eu Sou. E como ela vende pão, e assim, ela não vende só pão, ela sempre leva alguma coisa além do pão, ela disse, eu vou fazer a atividade. Aí fez para ela, e quando ela foi entregar os pães, para cada cliente que ela foi, ela disse, olha, tem pão e tem algo especial para você. E aí ela foi no cabeleireiro, entregar o pão lá no cabeleireiro e disse, olha, tem algo especial para você. Aí contou, né? A minha irmã compartilhou algo comigo, e tem uma mentora, e aí contou a história para você escrever sobre você. Aí ele disse, mas 30 é muito. Aí ela foi e começou a instigá-lo. Você corta o seu cabelo bem? Corto. Então você é um bom cabeleireiro. E assim, ela acho que foram as 5 entregas desse dia, e as 5 foi. E ela disse que uma das entregas foi muito interessante, porque quando ela chegou, a moça disse: eu sei que hoje ela vai trazer coisa muito boa. Aí ela disse: de fato, hoje não vem só o pão. Então, assim, o importante é da gente compartilhar, né? Eu passei esses 2 dias tendo contato com uns amigos meus, e eu tenho um que tem muita dificuldade de dizer não. Eu disse a ele: olha, eu tô vendo umas coisas assim, é muito você. E foi conversando com ele. E aconteceu um fato da pessoa pedir um favor a ele, e ele fez, que ele não consegue dizer não, só que vai dificultar a questão financeira dele. E aí eu fui uhum, conversar com ele sobre isso. Eu digo, não é que você não vai dizer não, aí você vai se compadecer da necessidade do outro. Eu disse, amigo, dessas 3 semanas, 3 pessoas que não é do meu contexto me pediram dinheiro emprestado, porque olharam assim, viram, ah, ela é solteira, é isso e aquilo, enfim. Para tirar o que é o meu foco é comprar minha casa, aí eu vou lá e empresto. Não posso, para atender a necessidade do outro. E assim, tem ajudado muito, não assim, esses momentos, não só para mim, mas para aqueles que estão no meu contexto. Aí eu disse, olha, já já você vai entrar no curso também, viu? Já já. É isso, Carol. Eu só vou partilhar com você assim dos frutos, né? Dos frutos da multiplicação do seu trabalho, viu? que E isso da bom. minha irmã foi em São Paulo, tá? Que bom saber disso. E como você falou, essa é a importância de compartilhar. Às vezes a gente acredita que a pessoa não vai entender, às vezes a gente acha que a pessoa vai tirar uma brincadeira, às vezes a gente acredita que a pessoa não vai levar a sério. E vão ter pessoas que vão acontecer isso, sim, mas tem muito mais pessoas que vão precisar disso e que precisam disso. E as coisas começam a atingir ainda mais as outras pessoas quando a nossa vida começa a ser transformada. Tem pessoas que querem transformar a vida dos outros antes de ser transformada. Antes de fazer a sua vida acontecer, né? Antes de colocar em prática. Eu tenho certeza que se você não tivesse feito Eu Sou, você não teria falado da mesma forma que você falou. Se você não tivesse visto o resultado em você, você não teria feito. Você não teria falado da forma como você falou e talvez ela nem ia acreditar. Talvez isso não fosse impactar ela e outras pessoas. Então, toda vez que a gente pensa em transbordar aquilo que está na nossa vida, a gente tem que pensar também em que o quanto isso tem mudado a nossa vida. É assim que a gente vê, é assim que a gente percebe, né? Tem pessoas que até se tornam chatas, né? De tanto falar. Às vezes a gente quer tanto que o outro mude, a gente quer tanto que o outro sinta, que o outro viva aquilo que a gente está vivendo. Só que a gente também vai precisar entender que às vezes o outro não está pronto para receber aquilo. Então, que bom, Olivia, que você partilhou isso. Que bom que ela aceitou. Que bom que ela viu esse resultado. E eu creio muito que
Todas as mulheres precisam, e você falou do seu irmão, isso também é algo assim que tem me chamado muito, muito, muito. Muitas pessoas pedem, ai, meu marido, ai, fulano, ai, quando é que você vai fazer para homens? Como é que você vai fazer? Quando é que você vai fazer? E eu estou com um projeto para fazer próximo ano para turmas mistas, né? Vou manter só para mulheres, mas vou fazer para turmas mistas também próximo ano, treinamentos. E assim, é, é maravilhoso ver a transformação das pessoas, sabe? Ontem eu tive uma confraternização, além de trabalhar com mulheres, na igreja eu também faço parte do Ministério de Mulheres. Então, a gente cuida da parte espiritual das mulheres na igreja. E aí, durante todo esse ano, a gente fez eventos, tiveram todo o cronograma das mulheres. E aí, a gente se reuniu ontem para comemorar, né, tudo que a gente tinha feito, aquele momento de comunhão com as famílias e tudo mais. E a gente conversou muito sobre essa questão, a questão da maneira como a gente impacta as outras pessoas, da maneira como a gente pode trazer mais para perto as pessoas para impactar de fato, porque a gente faz muito evento. E quando a gente faz evento, muitas vezes as pessoas não têm uma transformação. De fato, porque é um evento, é uma coisa, né? E o que faz a gente transformar o outro, que você estava falando, Lívia, no início, né, das pessoas que você trabalha, olha quanto tempo você precisou investir para que essas pessoas elas começassem a entender que é importante elas chegassem no horário. Isso se chama treino. Isso se chama, na igreja a gente chama de discipulado, né? Mas você pode chamar de treinamento, você pode chamar de coach, você pode chamar de várias coisas. Você está treinando a sua equipe para isso. E isso leva tempo. A mesma coisa que eu faço com vocês. Por que que eu decidi fazer a jornada? Porque eu sei que é muito mais profundo a transformação, é muito mais o exemplo. Eu estar aqui durante vários dias com vocês do que estar um dia, do que uma live, do que várias situações. Por exemplo, a imersão é um momento onde você vai ter muito conteúdo, você vai ter um impacto muito forte. Mas se você não der continuidade a isso, é como se aquilo que você vivesse, aquela informação que você tivesse, ela não for aplicada na sua vida, ela vai sumir. Isso é provado, eu explico isso inclusive na imersão, isso é provado cientificamente, né? Através da neurociência. Isso mostra quando a gente deixa de é, seguir aquele caminho neural, seguir aquele comportamento, aquela sinapse ela vai enfraquecendo. Então, tudo na nossa vida a gente precisa treinar, a gente precisa repetir, a gente precisa dar esses passos. Então, que bom que mais pessoas estão sendo tocadas. Eu acredito muito que isso é só um começo de uma jornada. Isso é só uma pequena transformação. E sobre a atividade, gente, que eu passei para vocês, eu também quero saber de vocês o que vocês fizeram, o que foi que aconteceu que vocês trouxeram para a vida de vocês algo de uma mudança significativa. Tinha algo que eu precisava fazer já há algum tempo. E eu sempre vinha deixando para depois, porque é algo que tocava muito o meu orgulho. E quando eu falo de orgulho, até ia comentar sobre isso, Lívia, que a pessoa que ela chega atrasada para os compromissos com as outras pessoas, isso é uma manifestação de orgulho, tá? O orgulho ele se manifesta de várias formas. E uma delas é com essa arrogância, com essa prepotência, com essa falta de compromisso, é orgulho. A pessoa não se preparar, a pessoa não cumprir com isso. Isso é orgulho. E aí no sábado de manhã, né? Eu já tinha falado com vocês na sexta, e no sábado de manhã eu estava conversando com uma amiga, e a gente falando exatamente sobre isso. Quanta coisa a gente sabe que precisa fazer. A gente sabe que precisa fazer. São coisas que, no meu caso, o Espírito já tinha testificado, Deus já tinha dito para eu fazer, eu já sabia que eu precisava fazer. Mas de alguma forma não conseguia romper esse orgulho. E no início do ano eu tive um sócio e, e nós acabamos tomando caminhos diferentes. E toda vez que há um rompimento em uma relação, qualquer que seja ela, existe ali o orgulho e existem coisas que precisam ser reparadas.
E até então a gente não tinha conversado sobre tal. E tinham algumas coisas do escritório que estavam aqui em casa ainda. Ainda estão ali. Inclusive, eu vou mandar hoje. E, e o meu pensamento egoísta, né? O meu pensamento de orgulho era o pensamento de que, ele nem lembra disso. E às vezes eu usava as coisas e tudo mais. E isso é uma manifestação de orgulho. E isso me constrange. Olha a minha voz como ela muda, gente. Isso é impressionante como as coisas que nos incomodam, né? As coisas que afetam o nosso orgulho, elas mexem com a gente. No meu caso, a minha voz muda. Estou falando para vocês como com isso é algo que ainda me constrange, é algo que ainda vai contra as minhas crenças. Então é algo que realmente me faz. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei para ele, inclusive agradeci, que eu nunca tinha agradecido por toda a nossa parceria, por tudo que tinha acontecido e tudo mais. E eu falei para ele, ó, tem umas coisas aqui, eu queria te devolver. Ele disse, cara, eu nem lembrava. E eu sabia que ele não lembrava. Porque dessas coisas, tipo assim, ele tem 5, tem 3 no escritório da mesma, entendeu? Só que a questão não é o outro, a questão sou eu. Eu entendo que essa ação de fazer algo que vai me tratar, que vai mudar a mim, que vai mudar as minhas emoções, que vai moldar o meu caráter, não é sobre o outro. Não fala se ele precisa ou não precisa. Não fala se aquilo é importante para o outro ou não. Aquilo fala sobre mim. É como você ter alguém que te traiu, que te afetou, que você não gosta, você ir lá presentear essa pessoa, você ir lá honrar essa pessoa. E a gente não tem que honrar as pessoas, a gente não tem que respeitar as pessoas, a gente não tem que amar, inclusive, as pessoas, porque elas merecem. A gente precisa fazer isso porque isso é um princípio. A gente precisa fazer isso porque isso fala sobre nós, isso fala sobre o quanto eu acredito no princípio, o quanto eu vivo sobre ele, o quanto isso está me moldando para coisas maiores. E foi exatamente o que o Espírito me testificou. Se você não está pronta para fazer isso, que quebra o seu orgulho, uma coisa pequena, como é que você vai estar preparada para fazer coisas maiores? E eu sei que eu vou fazer coisas maiores. Eu sei que vem coisas muito maiores para mim. E eu preciso me preparar hoje. Então, é, isso foi algo que me doeu, me rompeu. Eu fiquei enjoada. Ainda falo com isso com um certo receio. Mas por quê? Porque isso me trata, isso muda a mim, isso faz com que eu me molde. E a tarefa que eu passei para vocês fazerem não é para os outros, talvez tenham outros envolvidos, mas é para moldar você, é para treinar você para fazer coisas maiores. Eu tenho uma analogia que eu tenho há muitos anos, essa analogia. Eu tinha muitos problemas com minha mãe quando eu morava com ela, que minha mãe era muito bagunceira, que eu era muito organizada. E no fundo, na verdade, eu só queria mostrar que eu era organizada para ser melhor que ela. E para mostrar que eu não ia ser igual a ela, para negar essa coisa. E aí, eu lembro que tinha uma analogia que eu fazia, tipo assim, acabava o papel higiênico do banheiro, uma coisa super simples, né? E tinha papel higiênico, mas não pegava e colocava no lugar. E o pensamento que me vinha era esse. Cara, se a pessoa não é capaz de pegar um papel higiênico e colocar no lugar, o que que ela vai fazer mais? Quando tiver algo maior para se fazer, quando tiver uma conquista maior para se fazer. E o eu sou é exatamente sobre isso. O eu sou é uma tarefa pequena. O eu sou é uma tarefa onde você vai lá e você mesmo escreve sobre a sua identidade, porque a sua identidade ela vai ser provada. E se você não é capaz de provar a sua identidade, reforçar ela todos os dias, você escrevendo ali, você fazendo o que precisa ser feito, como é que você vai provar a sua identidade? Como é que a sua identidade vai estar afirmada em coisas maiores? Quando as pessoas duvidarem da sua identidade, quando as pessoas te ofenderem, quando as pessoas colocarem ela à prova. Porque quando as pessoas elas querem nos magoar, quando elas querem nos ofender, elas não ofendem o que a gente tem. Elas não ofendem muitas vezes o que a gente não tem. Elas ofendem a nossa identidade. E se você não sabe quem você é, se você não se posiciona, se isso não está muito forte em você, na primeira quando a pessoa disser que você é diferente de quem verdadeiramente você é, você vai cair, você vai duvidar de si, você vai voltar muitas vezes para aquele lugar. Então, as pequenas coisas que a gente passa aqui,
que eu passo para vocês, esses pequenos movimentos, eles são para treinarem você para coisas maiores. Eles são para forjar vocês, para trazer para vocês luz, para trazer para vocês um treinamento de algo maior. Então, quem quiser compartilhar depois, tá, gente? Lá no Gestão 6 e 20, eu não vou abrir aqui, mas quem está assistindo depois e puder compartilhar lá no grupo, tá? Gente, eu fiz isso me causou essa dor, mas teve um resultado muito bom, teve isso, teve aquilo. E assim, existem coisas na sua vida que estão travadas por conta de uma atitude sua que você não teve, por conta de uma conversa, por conta de uma reconciliação, por conta de um perdão, por conta simplesmente de não quebrar o orgulho e pedir e reaproximar. Ah, mas foi fulano que fez isso, ah, mas foi ele que fez isso. Não, não importa. Tem muita gente que você está precisando da honra e você não está dando por conta de orgulho. E isso não fala sobre o outro, não fala sobre o que o outro fez, fala sobre você, tá? Queria compartilhar isso com vocês, para vocês abrirem a mente, que é outra coisa que a gente conversou também, né? Que todo o conhecimento que nós temos, tudo que eu passo para vocês, todas as orientações, todos os exercícios, tudo, vocês já sabem muitas vezes que precisam fazer isso. Mas o que realmente faz a transformação, foi o que eu falei na semana passada, que é a metanoia. O que é a metanoia? A metanoia é quando se vem de um arrependimento verdadeiro, de um arrependimento genuíno. Aí sim a sua mentalidade ela muda. Ela não muda quando você tem conhecimento, ela não muda quando você aprende algo, ela não muda, inclusive, quando você se força simplesmente a fazer algo. A sua mentalidade ela muda e você entra num estado de determinação quando você se arrepende. Então, vou reforçar o que eu falei na semana passada, sobre o que que você se arrepende, sobre o que que você não aceita mais, sobre o que que você quer de fato na sua vida que aconteça, que ainda não aconteceu, que ainda não fez, que ainda não aconteceu, mas que simplesmente você precisa se arrepender. E às vezes você precisa dar um passo para trás para dar 5, 10, 20 para frente. Tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente começar. Essa é a nossa sexta aula, gente. É, E nós vamos olhar agora lá para frente. Nós vamos olhar para o uma balançadazinha. É, Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Sim. Pronto, perfeito. Desculpa. A gente vai olhar para o futuro. Só que volta ao que eu falei. A gente não pode olhar para o futuro sem olhar para as coisas que estão no passado. A gente não tem como avançar sem resolver coisas que estão pendentes na nossa vida. A gente não tem como, inclusive, ter uma transformação verdadeira sem alinhar as coisas que precisa. E esse é um erro que muitas pessoas cometem. Elas querem correr para o futuro, elas querem mudar, mudança, mas elas não querem olhar para trás, elas não querem olhar para o que está quebrado, para o que está faltando. E não, a gente precisa ir olhar para isso. E tem muita gente que quer correr uma maratona, que quer ir para o sucesso, que quer vencer, que quer prosperar com um peso nas costas, com demandas que precisam ser resolvidas. E quando a gente vai caminhar uma maratona, correr uma maratona, é muito melhor a gente ir sem esse peso das nossas costas, sem essas dores, sem aquilo que vai dificultar a nossa jornada. É muito melhor nós irmos livres para essa jornada. Então, pega papel e caneta. Eu vou fazer um exercício com vocês para que vocês tenham consciência daquilo que está faltando, daquilo que vocês sabem que precisa fazer e que ainda não fez, tá? Então, peguem papel e caneta para a gente começar. E a primeira coisa é qual é o seu desejo? Isso é uma coisa que muitas vezes nós temos dificuldades de desejar. Nós sabemos muito o que nós não queremos,
Muitas vezes você sabe, eu não quero aquela situação, eu não quero aquele relacionamento, eu não quero agir dessa forma, eu não quero. Só que a gente esquece de dizer o que a gente quer. O que que a gente quer? O que que você quer? Qual o seu desejo para 2024? Qual é qual vai ser o seu GPS? Qual é o objetivo que você vai perseguir em 2024? Qual é o seu desejo para o próximo ano? Qual é o seu desejo para 2024? Ai, Carol, eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero mais viver essa situação, eu quero que o ano mude e que eu tô doida que esse ano acabe, porque esse ano foi terrível e eu preciso de coisas novas, eu preciso de um renovo. Deixa eu te falar uma coisa. O ano novo é você. Vai acabar ano, entrar ano, vai acabar ano, entrar ano de novo. E se você não mudar, o seu ano não vai mudar. A sua realidade não vai mudar. E o primeiro sinal de mudança é o desejo. Só que o desejo não simplesmente de fugir daquilo que nós não queremos, porque esse é o primeiro desejo, né? A gente começa, é muito mais fácil a gente dizer, ó, não quero mais isso para minha vida. Ok, é o primeiro sinal de mudança, né? Meu esposo fala sobre a indignação, que a gente precisa se indignar daquelas coisas para poder ter a força para sair daquilo. Então a gente precisa sair. Só que quando a gente sai, a gente está só fugindo da dor. A gente não está buscando o prazer, que é o próximo slide que eu vou explicar para vocês. Qual a dor que você está fugindo? Qual a dor que você não quer enfrentar? Mas também qual é o prazer? Porque nós, seres humanos, sempre agimos assim. Ou nós estamos agindo fugindo da dor ou em busca do prazer. A gente tá uma dessas coisas. Quando a dor é muito grande, a gente acaba fugindo. Não necessariamente a gente vai ter o prazer que a gente quer, mas a gente já fugiu daquela dor. E o prazer é o que a gente vai buscar. E muitas vezes é difícil buscar prazer. Sabe por que é difícil buscar prazer? Sabe por que é difícil buscar o nosso desejo? Porque nós não nos sentimos merecedores muitas vezes. Nós não nos sentimos merecedoras de ter um casamento incrível. Nós não nos sentimos merecedoras de ter uma casa incrível. Nós não decidimos ser uma profissional que vive em alta performance. Muitas vezes nós não fazemos academia, a gente não cuida da nossa alimentação, porque a gente não mensurou o prazer e a gente não se sente merecedora de ter um corpo que a gente deseja. A gente não, às vezes, olha para a nossa vida financeira e a gente quer realizar as coisas e a gente quer fazer e a gente quer acontecer. Só que quando o dinheiro vem, você arruma um jeito de gastar ele, você arruma um jeito de fazer alguma coisa, porque no fundo você não se sente merecedora o suficiente para fazer com que aquele dinheiro chegue ao que você deseja. Porque às vezes você nem tem clareza disso. Você nem tem clareza do que realmente você quer. Então, hoje eu quero trazer para vocês clareza, eu quero trazer para vocês esse discernimento do que vocês querem, do que efetivamente vocês querem para 2024. E não é assim, coisas aleatórias. São coisas que vão realmente fazer diferença na vida de vocês, tá? Qual o desejo para 2024? Qual é o seu desejo? E antes da gente começar, anota o seu desejo. Agora, um desejo, não simplesmente você fugindo da dor, mas você buscando prazer. Você buscando prazer. Anota aí o que você quer para 2024. Vou fazer uma conta. É porque eu tô anotando o meu também, tá, gente? 12. Hum, Posso passar? Pra gente começar? Pode. Show. Vamos lá. 5 passos para uma mudança imediata. O que é isso? Nós queremos mudanças, nós queremos imediato. Só que para a gente ter mudanças imediatas, a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter ação, né? Então, eu vou pedir para vocês escreverem 4 ações que você sabe que você precisa fazer, mas que você vem adiando.
Quais são essas ações que você sabe que precisa fazer e que vem adiante? E essas ações, gente, muitas vezes vocês vão perceber que elas estão ligadas ao seu desejo. Que você ainda não conquistou o que você quer porque você ainda não fez o que precisa fazer. Então, primeiro, anota essas 4 ações, tá? Quais são as ações que você vem adiando? Quatro ações, tá, gente? Posso passar? O segundo passo, gente, é a gente olhar para essas ações que nós não fizemos e se perguntar: por que que eu não tomei nenhuma ação? Deixa eu diminuir aqui. Por que que eu não tomei nenhuma ação? Qual foi a dor que você vinculou a isso? O que que te impediu de fazer isso? O que que te impediu de fazer o que precisa fazer? Então, para cada ação que você colocou, você pode colocar do lado qual foi a dor que você vinculou a isso. Qual foi o medo? Qual foi a justificativa mesmo que você usou para que isso não acontecesse? Por que que você não fez isso? E aí você vai colocar aí do lado, porque você não fez. E bota, gente, qual foi a dor? Se foi por medo, se foi por vergonha, se foi pelo sentimento de incapacidade, se foi por procrastinação, simplesmente. Qual foi o que que te impediu de fazer? E aí você pode justificar, ah, foi porque aconteceu isso, foi porque aconteceu aquilo, mas coloca o sentimento. Qual foi o sentimento que veio quando você pensa em fazer essa ação? Que talvez venha o medo de errar, venha o medo de impactar outras pessoas, às vezes vem o medo, inclusive, do julgamento das outras pessoas. É, é, vem Vem o medo das outras pessoas dizerem não, vem o medo de não ter apoio. Às vezes vem assim, nossa, é porque eu queria fazer sozinha, eu não queria pedir ajuda e eu não dei conta de fazer. Tá? Isso traz um sentimento de autossuficiência, isso traz um sentimento de prepotência. E aí, esses sentimentos, eles vão regindo a vida, né? E E tá te travando, não tá te dando o resultado que você deseja, porque tem muita coisa que você sabe que você precisa fazer que você ainda não fez. Qual é o sentimento? Será que é o sentimento, o pensamento de que pode mudar, pode melhorar, eu vou esperar pelo outro, e outra, gente, se você não fez algo porque alguém não fez para você, se você diz, eu não fiz isso porque fulano não me deu isso, tem alguma coisa errada aí, tá? Tá faltando a autorresponsabilidade. Você não pode justificar coisas que você tem que fazer naquilo que as outras pessoas ainda não fizeram, tá? Então, se você justifica também que é na outra pessoa, coloca qual é essa dor. A dor da dependência emocional, a dor do sentimento de falta de apoio. Posso passar?
Vocês estão acompanhando? Sim, terminando já. Show. Vamos para o próximo. Descreva todo o prazer que experimentou no passado por se entregar a esse prazer, a esse padrão negativo. Carol, como é isso? Quando eu deixo de fazer algo que vá me tirar da zona de conforto, que vá me colocar numa situação de constrangimento, que vá me colocar numa situação nova, se eu não fiz, eu tenho algum prazer. Desculpa. Vocês lembram que eu falei para vocês? Ou a gente está fugindo da dor, ou a gente está buscando prazer. Então, quando a gente não faz essas situações, por isso que eu pedi para vocês vincularem a dor. Porque se você não fez, você tinha uma dor ali que te impediu de fazer e você correu para o prazer. Qual foi o prazer que você sentiu não fazendo isso? Cara, eu não sei qual foi o prazer que eu senti, porque eu não tive o resultado que eu desejava. Você sentiu o prazer. Você sentiu o prazer, nem que fosse do alívio, de dizer assim, depois eu faço. Ou então prazer de, aquela pessoa ela não me ajudou mesmo, então eu tô certa. Eu tenho razão. Eu sabia que ela não ia me ajudar. Isso é um prazer. Isso é um vício emocional. Então, qual foi o prazer que você sentiu não realizando essas situações, essas, 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 essas tarefas? Muitas vezes isso está associado ao alívio, isso está associado ao ego. O ego ele infla, o ego, nossa, realmente você tinha razão, realmente não ia acontecer dessa forma, né? Quais foram estes? Ai, gente. Embaixo. Hum. Aproveita, gente, coloca que ficha cai quando vocês verem, quando vocês estão aí vendo o porquê que vocês não fizeram as coisas, tá? Para mim caiu a ficha muito forte, que tudo isso me mantém na zona de conforto. É, eu não preciso sair, eu não preciso arriscar, eu não preciso fazer algo além do ordinário, né? Além do que eu já faço. Anne, seja muito bem-vinda, tá? Nós já iniciamos, na verdade, estamos finalizando aqui a atividade, mas você pode ficar aqui, tirar dúvidas, mas aí depois você vai ter que ver lá na plataforma do início, tá bom? Posso passar para o próximo, gente? Posso? Sim. Maravilha. Agora vamos lá. Quarto passo. Quando você olha para essas coisas que você não fez, para aquilo que você poderia ter feito e mudado completamente a sua vida, o que que isso vai lhe custar ao longo dos 2, 3, 4 ou 5 anos? O que que isso vai custar em termos emocionais? O quanto isso vai lhe custar na sua autoimagem? Porque se você escreve lá no seu eu sou que você é determinada, que você é focada, que você é corajosa, e você não faz essas ações, isso destrói a sua autoimagem de alguma forma. O que é que vai lhe custar no nível de energia física? Porque talvez você não tenha feito essas ações, mas todo dia você lembra delas, todo dia você pensa nelas, todo dia, inclusive, isso mina ainda mais a sua energia. O que vai lhe custar em sentimentos de amor próprio? O que vai lhe custar, inclusive, financeiramente? O que vai lhe custar nos relacionamentos com as pessoas que mais importam com você?
O quanto isso tem impactado as pessoas que você ama. Como isso faz você se sentir. E não se limite a custar, dizer assim, isso vai me custar dinheiro, isso vai me custar tempo, isso vai me custar frustração. Não se limite a dizer isso. Realmente escreva aquilo que vai te custar. Se vai custar frustração, se vai custar o seu casamento, se vai custar a relação com seus filhos, se vai custar, inclusive, ajudar outras pessoas. Descreva isso com o máximo de detalhes para te trazer a consciência de que a sua vida ela pode mudar, ela pode se transformar com atitudes simples como essas. Só que para isso você precisa enxergar o quanto isso vai te trazer de prejuízo, tá? Dá 3 minutinhos aí para vocês anotarem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Que bom que tá caindo fichas, que tá clareando a vida. Gente, pode pintar o pior cenário mesmo, tá? Eu vou cair numa depressão, isso pode custar o fim do meu casamento, isso vai custar, enfim, não viver o propósito que Deus tem para minha vida, porque quando a gente lembra dessas coisas, né, a gente, cara, isso não faz sentido, eu não quero isso para minha vida, sabe? É, é interessante a gente olhar para essas coisas, porque quando, quando a gente pensa o quanto uma atitude nossa simples impacta a nossa vida, a gente começa a ter a coragem que a gente precisa. Eu gosto muito do Wendel Carvalho e ele sempre fala assim: se você não saiu ainda de onde você está, de uma situação ruim, é porque a dor ela não foi forte o suficiente. E, inclusive, essa ferramenta que eu estou falando, fazendo com vocês é uma dinâmica que eu aprendi com o Tony Robbins. E eu não lembro qual foi o livro, mas eu aprendi essa dinâmica com o Tony Robbins e eu sempre usei ela muito desde quando comecei a trabalhar. Eu usava muito no emagrecimento, quando eu trabalhava com emagrecimento, porque o emagrecimento todos querem o prazer de ter um corpo legal, ter um corpo saudável, né? Ter um corpo magro. Só que em contrapartida também querem ter o prazer da comida, querem ter o prazer ali de estar comendo doce, essas coisas, porque também dá muito prazer.
A comida, ela é dopaminérgica, né? E aí, uma maneira de trazer consciência para as mulheres era exatamente isso. Qual era a dor que elas iam ter se elas continuassem tendo aquele prazer ali imediato, né? Por que que elas não deixam? Por que que elas não conseguiam largar? E isso elas só conseguiam quando elas traziam consciência dos prejuízos. E olha que eu não estou trazendo um prejuízo para o próximo mês, 2, 3, 4, 5 anos. Porque aquilo que nos vicia, aquilo que nos dá um prazer imediato, não é que seja ruim. Não é ruim comer doce, não é ruim tomar Coca-Cola, não é ruim isso. Nos dá prazer. E não é ruim a gente deixar para depois ações que vão nos tirar da zona de conforto. Não é ruim a gente deixar para depois algo que vá nos gastar tempo, energia. Não é ruim. Só que hoje não é ruim. Hoje te dá esse prazer, te dá esse alívio de depois eu faço. Só que a longo prazo, o quanto isso vai lhe custar? E eu tenho certeza que vai lhe custar muito mais a longo prazo do que está custando agora. É por isso que a gente precisa olhar para o nosso futuro, é por isso que a gente precisa olhar para o amanhã e resolver as demandas que tem hoje, tá? Posso passar, gente, esse? Sim, Sim, Vamos lá. E o quinto passo, para a gente finalizar, é escrever todo o prazer que você vai ter ao tomar cada uma das ações que precisa imediatamente. Ou seja, quando você escreveu as 4 ações, você vai escrever agora essas 4 ações, o prazer que você vai sentir. Só que eu quero que vocês peguem outra folha, outra coisa, vocês peguem um outro papel em branco. Por quê? Porque essas 4 ações, esse prazer que você vai sentir, a gente vai trabalhar eles durante essa semana. Você vai usar eles como declarações para 2024. Então, essa vai ser a sua declaração de hoje. O que é que você vai ganhar? Você pode escrever em tom de profecia, você pode escrever em tom de que isso já aconteceu. Quais foram os resultados positivos? O que é que vai acontecer de bom na sua vida? Para que você é, consiga fazer essas ações. Porque lembra, são ações que você já sabe que você precisa fazer, mas que você ainda não fez. O que é que você vai ganhar com isso? Quais são os sentimentos que você vai ter? Se for financeiro, o que é que isso vai te trazer? Descreve tudo e descreve isso como declaração. Eu vou até pegar meu caderninho, eu vou botar aqui nele. Que eu já vou usar ela como declaração para essa semana. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. E você já pode botar como se você já tivesse tido todos os resultados, tá? Todos os resultados que você deseja.
Gente, não façam coisas medíocres, não, tá? Fazer coisas grandiosas, resultados grandiosos. Gente, quando vocês estiverem escrevendo, tem que ter um sorriso no rosto de vocês. Porque o que você está escrevendo, a declaração que você está fazendo, tem que ser muito boa, tem que ser muito impactante. Tem que ser, assim, excelente. Quando você olha para isso aqui, 2024 vai ser o ano da sua vida. Se vocês estiverem com dificuldade, pode falar, tá? Que eu ajudo vocês.
E aí, Excelente. Já estou aqui virando a página. Mas assim, é maravilhoso. Assim, que gatilhos assim despertados. Muito bom. gente, quando vocês estiverem escrevendo, você tem que ter a sensação que eu tive. Aquela, caraca, isso é possível. E isso te dá a motivação, né? Como você falou, vários gatilhos. Tem que vir gatilhos de, cara, essa ação que eu não fiz vai me dar tudo isso. Como assim? Por que que eu ainda não fiz? A pergunta que tem que acabar assim, por que que eu ainda não fiz? Porque você não tinha clareza. Agora você tem. Agora não tem nada mais que impeça você de fazer isso, tá? Gente, todos os dias vocês vão repetir essa declaração. Hoje é 27, é? É 27. Durante os próximos 7 dias, vocês vão repetir essa declaração, tá? Trabalha com Europa? Tá. Mutar aqui o microfone de vocês. Vocês vão repetir essa declaração, tá? A tarefa da semana. Repetir essa declaração que vocês escreveram. E para a gente encerrar, eu quero trazer essa frase aqui da Joyce Meyer. Joyce Meyer é maravilhosa. Ela tem um trabalho incrível. Ela tem livros maravilhosos. E, e essa frase, tinha um tempão que eu não via, e quando eu vi, essa é a frase ideal para segunda-feira. Por quê? Porque agora a gente vai começar a olhar para 2024. E se você não prosseguir, sempre estará enredada pelos erros do passado. Quando a gente trava na nossa vida, quando a gente não anda, quando as coisas não acontecem, quando não flui, é porque tem coisas no passado que nos travam. E muitas vezes essas coisas são os nossos próprios erros, são as nossas próprias procrastinações, são as nossas escolhas que nos fazem sentir que nós não podemos avançar. E se você quiser fazer, se você quer fazer progresso, poderá avançar de forma mais rápida. Preste atenção nisso. Você pode avançar de forma mais rápida se você não perder tempo preocupando-se com todas as coisas que não fez corretamente. O que isso significa? Que você vai errar, que você errou e que tem um monte de coisa na sua vida que você não vai fazer perfeito. Só que isso não pode definir o seu avanço. Você não precisa estar perfeita, você não precisa estar 100%, as coisas não precisam estar exatamente do jeito que você imaginou na sua cabeça para você dar passos. A declaração que você fez, as coisas que você fez que você ainda não conseguiu, às vezes você não fez porque você está esperando que esteja perfeito, às vezes você esteja esperando que esteja 100% e não vai estar. As coisas elas precisam se moldar na jornada, elas precisam ter progresso. Tem gente que quer criar uma estrutura imensa, quer fazer algo grandioso e não faz 1%. E quando você vai ver, você vai ter um elefante branco e aquele elefante branco não vai servir para nada. Porque as coisas crescem com o progresso. As coisas avançam à medida que você avança. E não pense que você vai acertar de primeira, não pense que vai ser a sua melhor palestra, não pense que vai ser a sua melhor venda, não pense que vai ser a sua melhor conversa, porque não vai ser. A gente precisa treinar, a gente precisa prosseguir, a gente precisa fazer as coisas acontecerem de forma progressiva na nossa vida. E quando a gente não prossegue, quando a gente não dá os passos, é porque a gente está pegado aos erros. Ao erro de ter deixado para depois, ao erro de não ter feito perfeito. Você sempre quer consertar, você sempre quer ajustar, você sempre quer melhorar algo e você tem que fazer isso. Mas você tem que fazer isso durante a jornada. Você não tem que fazer isso antes de começar. Você não tem que fazer isso antes das coisas acontecerem. E esse é o maior erro que as pessoas cometem. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que muitas mulheres começaram um negócio, e elas investiram, e elas programaram, e elas fizeram, e elas aconteceram, e não vendeu o abençoado lá que ela fez. Seria muito mais fácil se ela tivesse feito um pouquinho, se ela tivesse não investido tanto, se ela tivesse feito com as condições que dava.
E todas as condições que você tem hoje, o que você tem hoje é o suficiente, é o necessário e às vezes sobra para você prosseguir. O que você tem hoje, você não precisa de mais nada para dar o próximo passo. O 10º passo, sim, você vai precisar de coisas, mas coisas que você vai conquistar durante esse percurso. Coisas que vão acontecer, coisas que vão chegar a você, coisas que você vai criar, coisas que você vai comprar com o dinheiro do que você já fez. Mas o que você precisa para dar o próximo passo, para conquistar os seus sonhos de 2024, você já tem na mão. Então, toda vez que você pensar em não fazer aquilo que você colocou aí que você precisa fazer, quando você pensar em não ser possível prosseguir, em não ser possível, é porque você está se preocupando com todas as coisas que você não fez corretamente. Sejam elas coisas do passado ou sejam elas coisas mais atuais, que você continua acreditando que você precisa de mais. E não, você tem o que precisa para dar o próximo passo. E se você não tiver, você tem alguém que vai te dar. E aí você precisa moer o orgulho para pedir essa pessoa, para pedir ajuda, tá? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Essa aula foi Stop sharing. Essa aula foi maravilhosa. Pra gente começar a semana daquele jeito, né? Pra gente começar a semana super impactada, pra gente começar a semana olhando pra nossa vida com verdade, com coragem e olhando pra nossa vida. Gente, é sobre isso a nossa vida, tá? É sobre a gente fazer o que precisa ser feito, a gente, inclusive, ter a coragem de ir adiante. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Gente, se alguém quiser tirar foto, muitos presentes vão sair do carrinho. Essa foi ótima. É, gente, quem pode tirar foto? Eu tô sem celular ainda. Olha, a Lívia já abriu. A Lívia se arrumou, gente. Hoje eu não treinei, tá? Quem é que pode tirar foto para postar lá? Quem pode tirar um print? Fátima, Yane, abram as câmeras. E aí posta, marca todo mundo. Menina, a Kátia, ela tá com uns cílios, menino do céu. Acordei assim. Nasci assim. Vocês Nasce. nem reparou que eu nasci assim. Vamos. Meninas, eu acho que seria legal você deixar o arroba no grupo para a gente seguir, porque daí, se eu colocar só Kátia, vai aparecer várias. Depois compartilha lá seu Instagram, tá? Vai lá, Lívia, tira aí. As meninas não Cadê as outras foram. duas? Fátima e a Claudiane? Foi uma, vamos lá, mais uma para. Aí, Ó, a Oi, chegou Kátia. estão maravilhosa. aparecendo, estão desintocando. Foi. Você que sumiu, Lívia, agora. Isso que ela Deixa eu perdeu. aqui. A Claudiane não apareceu. Pronto. Oi. Assim que terminar, eu já encaminho, tá? Hã? Deixa eu abrir aqui. Assim que terminar, que eu já encaminho no grupo. Ah, Foi. pronto. Beijo no coração de vocês. Uma semana abençoada. Até amanhã, viu? Tchau. Amém, amém.